Olá, você já ouviu falar no termo narcisista? Acredita que convive com alguém assim? E qual seria o outro lado da moeda? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nesse vídeo eu falarei um pouco sobre as minhas descobertas nesse sentido. Antes de começar, se você gosta de conteúdos como autoconhecimento, terapias holísticas, tarô, arquétipos, inscreva-se no canal, será um prazer ter você aqui. E se gostar do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar para apoiar a continuidade desse trabalho. Bom, por que eu não trouxe esse assunto antes, né? Se vocês verem aqui no canal, tem cerca de 500 vídeos, eu nunca falei sobre isso. Primeiro, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre o tema, às vezes até de forma equivocada, e eu queria aprofundar mais os meus estudos para poder falar de uma forma mais assertiva sobre isso. Segundo, porque eu achei que eu nunca tinha passado por isso, e é muito interessante como, quando nós temos um padrão inconsciente, não por acaso inconsciente, nós olhamos a nossa realidade e achamos que nós não passamos por isso, né? Então, eu achei que eu nunca tinha passado por isso, mas descobri que sim, pelo terceiro motivo. Eu retomei os estudos de mitologia e psicologia analítica, que eu havia começado aí já há alguns anos atrás, e não por acaso, eu até tinha assistido já essa aula, mas eu não tinha me atentado a um detalhe importantíssimo, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, como eu estou finalizando já na reta final, digamos assim, do meu curso de psicanálise e ampliando, então, o conhecimento, eu entendi essa questão aí do outro lado da moeda e acredito que pode ajudar muitas pessoas nesse sentido. Primeiro, é importante dizer que narcisismo não é egoísmo. Então, algumas pessoas são egoístas, ou seja, são pessoas, sim, individualistas, pessoas que se colocam em primeiro lugar, né, sempre, né? Mas nem sempre o egoísmo é um narcisismo. O narcisismo é considerado uma doença, uma psicopatologia, que nós chamamos, está registrado como né, um desequilíbrio ali de saúde mental, que precisa de tratamento. Quando a pessoa ela tem o diagnóstico, né, de transtorno, nesse sentido, é preciso realizar o tratamento. O tratamento não é fácil, né, porque é um padrão bastante enraizado na pessoa, então, assim, é bem complicado, tá? Então, pode ser que uma pessoa ela tenha traços narcisistas, mas ela não seja um narcisista especificamente. E isso só tem como saber a pessoa consultando um profissional da área da saúde mental para poder saber se tem esse diagnóstico ou não. Mas, a grosso modo, algumas das características, né, que definem uma pessoa narcisista é aquela pessoa que tem um senso de individualidade exacerbado, ou seja, ela sempre se coloca em primeiro lugar em qualquer situação, gosta de se sentir admirada, né, gosta que as pessoas tratem ela como se fosse o centro do mundo, né? Essa pessoa também gosta que as pessoas façam aquilo que ela quer, gosta de ter sempre razão, é aquela pessoa que acredita que sempre está certa, e também não tem senso de empatia. Agora, neste ponto, é importante prestar atenção em uma informação que eu soube em outro estudo, né, que eu fiz. Nós temos uma noção, às vezes, de que o narcisista ele tem um arquétipo determinado ali, tem essas características, mas o próprio narcisista pode assumir cerca de 4 estilos diferentes. E é aí que está. Porque nem sempre o narcisista parece ser narcisista. Às vezes existem narcisistas que eles parecem ser extremamente gentis, extremamente amorosos, né? Parecem ser aquela pessoa que se preocupa com você, que parece que faz aquilo que você quer, mas no fundo é todo um jogo de manipulação para que no final você acabe fazendo o que essa pessoa quer. Então, esse era um ponto que também fez muito sentido para mim esse ano e que eu não sabia, né? Eu tinha ali um modelo mental, né, do narcisista extremamente egoísta, aquele que se impunha, aquele que deixava muito claro, digamos assim, muito clara qual era a sua postura, certo? E esse é até fácil de identificar. Existem aqueles que têm um perfil mais agressivo, ou seja, quando você não faz o que a pessoa quer, a pessoa parte para a violência, existe essa linha, que também é mais fácil de identificar. Mas eu acredito que essa terceira linha é a mais difícil, porque a pessoa não mostra que ela é narcisista. Ela parece ser generosa, ela parece se preocupar com você, ela parece querer o seu bem-estar, mas no fundo é todo um jogo de manipulação para que você faça o que essa pessoa quer. Então, é preciso estar muito atento neste ponto, ok? Bom, eu falei aqui de uma forma muito superficial sobre o assunto, né? Se você suspeita que alguém tem esse transtorno, é preciso que você aprofunde seus estudos, que você procure profissionais específicos para atender sobre isso, né? Para te explicar melhor sobre isso, porque também nós não podemos sair aí diagnosticando pessoas
sem ter um conhecimento apropriado. Isso é muito perigoso e isso não deve ser realizado de forma alguma, certo? É somente para que você tenha um panorama geral sobre o assunto. Bom, e aí o que eu estudei ali que também fez muito sentido para mim, né? Como eu falei até então, eu acreditei que eu não tinha lidado com esse tipo de pessoa. Mas dentro desse curso aí que fala sobre mitos, o professor trouxe então uma aula onde fala sobre Narciso e Eco, o mito de Narciso e o mito de Eco. O mito de Narciso é um mito muito conhecido, né? Que fala sobre um jovem chamado Narciso que olhou o seu reflexo na água e se apaixonou pelo próprio reflexo. E com isso tornou-se ali uma pessoa que só passou a dar atenção para si mesmo. Então esse mito é muito conhecido, eu acredito que você até já deve conhecer. Mas o mito de Eco eu não conhecia. Então eu vou contar rapidamente qual é o mito de Eco. Eco era uma mulher dentro da mitologia, né? Ou seja, alguém hipotético, mas que ilustra o nosso inconsciente, tá? Então uma mulher com extrema facilidade de comunicação, né? Conseguia contar histórias de uma forma muito fascinante. E Eco foi, então, chamada por Zeus, né? Que era o grande deus da mitologia, para entreter a sua esposa Hera enquanto ele saía. O Zeus, ele tinha essa personalidade, né, extremamente fecunda, e tanto que não só no plano material, mas também na esfera sexual, né? Ele era uma pessoa muito ativa nesse sentido, o que fazia com que ele procurasse outras mulheres fora do seu casamento. E Hera, né, ela queria proteger o casamento, é a esposa de Zeus, mas para que o Zeus pudesse escapar, digamos assim, ele contratou então Eco para ficar contando histórias para sua esposa Hera enquanto ele dava suas escapadas. E o que aconteceu, né? A Hera percebeu em um dado momento que ela estava, digamos assim, sendo enrolada pelas histórias de Eco. E Hera lançou uma praga em Eco, dizendo que a partir daquele momento ela não poderia mais ter voz própria, ela não poderia mais se manifestar a partir da sua essência, digamos assim, e que ela só poderia então repetir as últimas palavras da outra pessoa. E tanto que nós temos aí, né, a questão do eco, quando nós gritamos, por exemplo, no abismo e retorna, né, as nossas últimas sílabas em forma de som, né, isso foi chamado de eco, nasceu desse mito, né, de eco. E aí o que acontece? O eco, né, o aeco, pode fazer com que a pessoa desenvolva este mito, o ecoísmo. Percebam que eu falei ecoísmo, com C de casa, não com G de gato. Não é egoísmo, é ecoísmo, de eco. A pessoa, então, que está vivenciando esse mito de eco, é aquela pessoa que faz de tudo para agradar o outro, que coloca o outro sempre em primeiro lugar, que se deixa de lado, que se apaga, que se contrai, né, que se desrespeita, inclusive, para viver à mercê do outro. Então, gente, isso para mim fez tanto, mas tanto sentido, que eu me vi em diversos momentos da minha vida vivendo o mito de Eco, e é algo que eu já estudei muito e que eu nunca havia ouvido falar, e que inclusive, como eu disse, eu já tinha assistido essa aula há 4 anos atrás, e não tinha me dado conta disso, de que eu vivenciei esse mito, né, em diversos momentos da minha vida. E eu pensei, nossa, como nós ficamos cegos, né, para a nossa própria realidade. Então, o que eu quero que seja contribuição para você aqui, né? Se você chegou aqui e se você acredita que você convive com uma pessoa assim, seja ela narcisista ou somente uma pessoa extremamente egoísta, eu acredito que essas informações também são interessantes, né? Percebam que quem vive esse mito da eco é aquela pessoa que ela se perde de si. Ela se perde de si dentro do outro, certo? É como se ela não tivesse o outro, ela deixasse de ter voz, ela deixasse de existir. Só que não percebe que, se perdendo no outro, ela também deixa de ter voz, ela também deixa de existir. É aquela pessoa que some, é aquela pessoa que faz tudo para agradar, é aquela pessoa que se arrasta quase aos pés da outra pessoa, entende? Por quê? Porque ela não tem a voz própria, ela não tem mais essência, ela não tem mais o direito de ser quem ela é. Só que isso é uma ilusão, porque nós temos esse direito sim, nós viemos para esse plano com livre-arbítrio para exercer quem nós somos profundamente. Então ninguém tem o direito de tirar isso de nós, a não ser quando nós permitimos. Então, o que isso quer dizer? Que atrás de uma pessoa com essa personalidade narcisista, existe sempre uma pessoa com essa personalidade ecoísta, eu diria assim, ecoísta, ok? Ou seja, aquela pessoa que vive em função da primeira. E isso tem desdobramentos
muito profundos. Por quê? Quanto mais eu vivo a sombra da outra pessoa, mais eu fico na mão dessa outra pessoa, certo? Mais essa outra pessoa exerce domínio sobre mim, porque, veja, eu perdi a minha voz. Como é que eu vou sair disso? Então, às vezes, essa alimentação de uma relação nesse sentido, ela vem justamente dessa sensação que a pessoa tem de que ela não tem nada para oferecer que não seja para o outro, né? Ela não tem nada que é dela, tudo é do outro, né? É um excesso de generosidade que vai para o desequilíbrio. E quando nós pensamos assim, né, que a pessoa narcisista é uma pessoa egoísta, na verdade, é uma relação de codependência. O narcisista precisa daquele sem voz para alimentar a sua admiração, para alimentar, né, o seu individualismo. E a pessoa que está vivenciando esse papel de eco também depende do outro para que, digamos assim, essa pessoa sinta que tem um papel no mundo, sinta que está cumprindo o papel de amar incondicionalmente no mundo, só que isso de uma forma muito desequilibrada. Isso explica também, além dessa dificuldade em romper esse tipo de relação, uma vez que ambos são codependentes, explica também a dificuldade de romper esse vínculo, porque a pessoa não se reconhece mais como pessoa, ela só se reconhece como pessoa quando ela está servindo o outro. Mas esse servir vem de uma forma desequilibrada, vem com uma forma de falta de auto-amor mesmo, falta de se apropriar de si, falta de se apropriar de quem é, falta de se apropriar da sua própria essência. E a questão aqui é, em que momento você perdeu a sua voz? Em que momento você se perdeu da sua própria essência? Em que momento você entendeu que você era uma pessoa que precisava ficar de lado para servir, para amar, para se sentir amada? Porque aqui nessa relação não existe um amor genuíno, existe um amor de codependência. Sendo que a outra pessoa não está oferecendo amor para você, é uma ilusão. A outra pessoa, ela está somente se beneficiando do seu amor. Então, é a famosa metáfora do copo d'água, né? Você está oferecendo para outra pessoa um copo de água cheio, mas essa outra pessoa, ela não está devolvendo nada para você. E o seu copo, ele vai esvaziando, vai ficando cada vez mais vazio, até que você perde essa sua capacidade de amar, ou começa a fazer isso de uma forma que se torna um esforço, porque você doou tudo aquilo que você tinha. E ao mesmo tempo você não consegue se ver fora dessa relação, porque você não sabe onde você vai buscar esse recipiente de amor, né? Esse conteúdo que você doou, você não sabe ver onde buscar. E isso faz com que essas relações sejam extremamente difíceis de serem rompidas, ok? Então, o que eu percebi na minha vida, né? Eu percebi que eu vim de relacionamentos egoístas, né? Relacionamentos onde, quando eu disse não, as pessoas ou não entenderam, ou elas só passaram a me perceber de fato quando eu disse não, e aí já era tarde demais, porque daí eu já tinha tomado meu recipiente de volta para eu encher, né? Então, esse foi um padrão, assim, bastante recorrente, e eu percebi que esse padrão ele foi se acentuando. De forma que o meu último relacionamento, hoje em dia, quando eu olho para ele, eu vejo que era um relacionamento extremamente narcisista, porém, extremamente disfarçado de manipulação. Uma manipulação muito bem feita, né? Com muita gentileza, com muita prestatividade, mas lá no fundo não havia um vínculo, né? Não havia um vínculo profundo, não havia um vínculo físico profundo também. Então, percebam, né, como é difícil realmente identificar, mas independente do relacionamento ser um relacionamento narcisista ou não, é muito importante prestar atenção nesse mito de eco, se você é uma dessas pessoas extremamente generosas, para que você não caia nessa roubada, digamos assim, né? De sempre estar se dando. Então isso fez com que o meu coração ele meio que secasse, né? Quando eu senti, mas não com essa clareza, mas quando eu senti que eu não tinha mais nada para dar, mas isso chegou num ponto em que rompeu-se, porque não era sólido, e aí você fica assim, onde eu vou buscar isso? Porque eu dava para tal pessoa e agora, onde que eu vou buscar? Para que eu vou dar esse amor? E aí você se vê seco e com o coração duro e fechado e muito frio, porque você não tem onde buscar isso, certo? E aí, como que eu me recuperei, né? Pode ser que você, se você se identifica com isso, você pode estar pensando, tá, professora, e como é que você se recuperou? Eu me recuperei realmente me reconectando com Deus. Eu já falei sobre isso algumas vezes, né?
ou com o divino, com o Criador, com o todo, com o universo, como você queira chamar, eu comecei realmente a me colocar no colo dessa energia maior que sustenta tudo, né? Porque como esse padrão ele se repetiu mais de uma vez na minha vida, de forma gradativamente mais intensa, certo? Então, muito suave, depois mais intenso, depois mais intenso, mais intenso. E aí, eu realmente precisei recorrer aí a essa esfera maior para entender que existe um amor maior sustentando tudo. Para entender que por algum motivo eu precisava passar por essa situação, talvez até para compartilhar com vocês e para ajudar outras pessoas, ou para que eu pudesse me sustentar no meu próprio amor próprio e entender que eu posso sim ter amor e posso sim dar amor de uma forma generosa, de uma forma genuína, mas para as pessoas que não vão se prevalecer disso de uma forma maldosa, né? Que as pessoas que não vão usar disso para se prevalecerem, né? Então, de uma forma mais equilibrada, amar generosamente, mas não sem querer forçar o outro a receber o meu amor, né? Então, assim, foi isso que me restabeleceu prioritariamente, né? E aí, junto com isso, né, que eu até já falei sobre as rotinas sagradas, já falei sobre a verdadeira autoestima aqui no canal, então são vídeos que podem ajudar se você passa por isso, porque foi o processo que eu fiz. Implementar as rotinas de autocuidado, né, de parar e olhar para mim, assim, mas realmente com compromisso comigo, entendem? Com empenho comigo, de me olhar, de me cuidar, de me aconchegar, né? E isso fisicamente e emocionalmente, voltar a estudar, que era algo que eu tinha deixado de lado na rotina de trabalho, voltado a ficar em silêncio para me ouvir, sabe? Então, assim, existe a saída, existe a solução, né? A amargura acaba destruindo ainda mais a nossa vida, né? A amargura, o ressentimento que surge quando você percebe ali, né, que o seu amor foi abusado, digamos assim, né? A sua capacidade de amar foi abusada, e várias vezes, talvez ao longo da vida, e aí vem a mágoa, vem a amargura, vem o ressentimento, e isso não ajuda, porque isso nos coloca num patamar vibratório muito baixo, e aí nós começamos a passar por situações muito difíceis, muito delicadas. As pessoas que chegam na nossa vida não são pessoas bem intencionadas, né? Então, é preciso fazer todo um caminho de resgate interno, né? Para que você possa sair dessa vibração, retomar a sua vida e, principalmente, né, fazer essa investigação interna. Em que ponto você acreditou que para ser relevante você precisaria servir demasiadamente a outra pessoa, né? Em que ponto você acreditou que ser você e que dizer não às vezes, colocar limites às vezes é saudável, né? E isso exige uma revisão da vida, mas sempre buscando ter essa orientação positiva para que você possa encher de novo o seu copinho, o seu recipiente de amor, né? Como eu vi em outro vídeo esses dias, né? Em vez de você ficar dando gotinha para o outro, vai colocando gotinhas do seu próprio amor no seu copo, e quando esse copo está cheio do seu próprio amor, aí ele começa a transbordar. Não falta para você e também não falta para o outro, certo? Eu espero que eu tenha sido contribuição com esse conteúdo, né? Talvez seja uma perspectiva nova, que faça você entender, né? Começar a fazer esse movimento para deixar de ser o eco das outras pessoas e encontrar o seu lugar no mundo. Eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, também faço atendimentos com tarô para o autoconhecimento, se você quiser se enxergar melhor. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!